Sou Tamizes Mello, professora de Geografia. No vídeo que a gente falou sobre movimentos migratórios, vimos que existem algumas cidades que pagam para que as pessoas vão morar lá. Mas por que será que elas estão fazendo isso? Não sei. Por que é tão importante que a população cresça? Eu não sei. Afinal, quanto vale um bebê? É isso que a gente vai tratar um pouquinho nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, roda a vinheta! Antes de mais nada, precisamos compreender que, apesar de existirem aproximadamente 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, de acordo com os últimos dados oficiais, a população não está distribuída no território de maneira uniforme. Nosso planeta existem áreas onde as condições naturais não são favoráveis para a existência humana. Essas áreas são denominadas áreas anecúmenas. Em contrapartida, existem áreas onde as condições naturais são muito favoráveis para a ocupação humana. Essas são chamadas de áreas ecúmenas. Também é importante compreendermos os conceitos de áreas populosas e áreas povoadas. As áreas populosas são aquelas onde tem uma grande concentração de pessoas, como por exemplo os países mais populosos do mundo, que são China, com cerca de 1,4 bilhões de habitantes, a Índia com mais 1,4 bilhões de habitantes, os Estados Unidos, que tem aproximadamente 330 milhões de habitantes, a Indonésia, com 270 milhões, e o Paquistão, com 216 milhões de habitantes. O Brasil se encontra no 6º lugar desse ranking, com cerca de 210 milhões de habitantes. Já as áreas povoadas são aquelas que possuem uma distribuição populacional equilibrada no seu território, ou seja, é a quantidade da população dividida por quilômetro quadrado do território do país. Exemplos de países povoados são Mônaco, Singapura, Hong Kong, o Vaticano e a Ilha de Malta, que tem mais de 600 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil não é considerado um país populoso, porque nós temos menos de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Isso ocorre devido ao nosso processo de colonização, que ficou concentrado na região costeira do nosso país. Então, a maioria da população brasileira se encontra nas áreas costeiras. Não esquece, populoso tem a ver com a quantidade de pessoas, enquanto povoado tem a ver com a distribuição dessas pessoas no território. Fica a dica. Mas como é que a população cresce? Por que é tão importante que ela cresça? Bom, segundo os estudos populacionais, existe um padrão de crescimento populacional. Esse padrão é observado pela taxa de crescimento natural ou crescimento vegetativo, que é a mesma coisa com nomes diferentes. Essa taxa é verificada a partir da taxa de natalidade, que é a quantidade de crianças que nasceram, menos a taxa de mortalidade, a quantidade de pessoas que morreram. Com isso, forma-se um gráfico que vai mostrar esse padrão do crescimento. Como podemos observar nesse gráfico, na primeira fase, nós vemos
a taxa de natalidade alta e a taxa de mortalidade também alta. Com isso, nós temos um crescimento vegetativo baixo. Lembrem-se, o crescimento vegetativo é sempre o oposto da mortalidade, porque quanto mais pessoas morrem, menos a população cresce. Na segunda fase, nós vemos a taxa de natalidade alta e observamos uma queda na taxa de mortalidade. Isso vai indicar que as pessoas estão vivendo mais. Logo, a gente vai ter um acentuamento no crescimento populacional. Na terceira fase, nós teremos uma fase de estabilidade populacional. Por quê? A taxa de mortalidade está baixa, porém a taxa de natalidade começa a cair também. Logo, nosso crescimento vai diminuindo um pouco nessa fase. Porque, apesar de termos a mortalidade baixa, mas está diminuindo a quantidade de pessoas que nascem. Então, nós vamos ter uma redução na taxa de crescimento populacional. Já na quarta fase, nós vamos ter a taxa de natalidade baixa e a mortalidade também baixa. Com isso, nós temos um crescimento vegetativo baixo. Por quê? Mesmo que estão morrendo menos pessoas, está nascendo menos pessoas também. Logo, a população vai crescer menos ou quase nada, se as duas taxas se equipararem. Então, a gente tem um crescimento nulo. Por que isso vai ser um problema? Se a população não cresce, vamos ter uma grande concentração de pessoas idosas. E aí, pode gerar um problema econômico. Por quê? Se tem uma grande concentração de pessoas idosas, que em sua maioria são aposentados e acabam não gerando renda ativa na economia. E com isso, não se tem uma substituição da mão de obra no mercado de trabalho. Por isso que muitos países estão buscando maneiras de estimular a população a crescer. Lembram daquelas cidades que estão pagando para as pessoas irem morar lá? Essas cidades se encontram próximo ou já estão nessa quarta fase. Isso significa que elas possuem uma grande quantidade de idosos e poucos jovens para repor a mão de obra da cidade. Por isso que elas estão tomando essas medidas para atrair jovens que estejam dispostos a gerar renda para as cidades e para os países. Em resumo, os países subdesenvolvidos encontram-se na primeira fase. Países emergentes, eles estão entre a segunda e a terceira fase, enquanto os países desenvolvidos, eles estão entre a terceira e a quarta fase. Mas então, quanto vale um bebê? Para evitar futuras crises econômicas por falta de mão de obra, alguns países desenvolvidos vêm adotando políticas não tão convencionais, como pagar para pessoas irem morar lá, como a gente já viu anteriormente, ou até mesmo pagar para que pessoas tenham filhos. Sim, existem países que pagam para que os casais tenham filhos. É daí que vem a pergunta: quanto vale um bebê? Bom, depende de qual país, mas em média estão pagando de 6 a 35 mil dólares por um bebê, nesses países que estão chegando nessa quarta fase. E vamos para a lista dos países que pagam para você ter um filho. Não é, mamãe? Dentre eles nós temos a Alemanha, Austrália, Japão, Dinamarca e Finlândia. Para saber mais, eu vou deixar aqui o link na descrição das reportagens que falam um pouco mais sobre isso. Então é isso, ficamos por aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que a gente possa fazer mais vídeos interessantes como esse. Dúvidas, deixa no comentário. Fico por aqui. Tchau!